Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar nossos estudos sobre o Império Islâmico, falando de como que foi a formação propriamente dita desse império, como que ele se expande por todo o mundo e como que vai se dar a sua queda no final das contas. Tranquilo? Bom, antes de qualquer coisa, antes de a gente entrar aqui no assunto propriamente dito, né, já dentro do assunto, mas um ponto que é importante para a gente estar pensando em toda essa aula. Vai ser um império muito grande. E vai ser um império que vai ter características bem diferentes uma das outras. A cultura, a sociedade, a economia, tudo vai ser diferente em relação à região que a gente vai falando. Tranquilo? A unidade desse império vai se dar pela questão religiosa. Todo o império vai ser aonde a religião islâmica vai se expandir, vai ser predominante, vai ser como a religião vai ser adotada como religião principal daqueles povos. Mas não significa que você vai ter uma unidade política, econômica, territorial. Por algum tempo, até se tenta fazer isso, até você tem lá os califas, né, os representantes os sucessores, representantes de Maomé, tentando estabelecer esse domínio político, econômico, social, mas isso não vai durar muito tempo. Tranquilo? Até porque o império era muito grande, era muito difícil você conseguir organizar tantas divergências assim. Então, na prática, essa civilização islâmica que a gente fala, ela é um conjunto de povos que adotam a mesma religião, que tem até os mesmos líderes religiosos, no final das contas, mas que na prática tem características bem diferentes uma da outra. São até solidários, tá? Cada uma das regiões islâmicas facilita em negociações, ajuda economicamente, se fosse necessário, uma outra região islâmica, até pelos princípios do Corão, né? Que é o livro sagrado que falava muito claramente em solidariedade entre os povos islâmicos. Então tudo isso vai ter que ser levado em consideração. É um império religioso, mas você tem características bem diferentes entre eles. É lógico que aqui eu vou tentar fazer um resumo e unificar o máximo possível para a gente entender o que dentro das características gerais. Aqui a gente não vai ficar pensando muito super específico. Na região da Pérsia era desse jeito, já na região da Espanha, né, era de outra forma. Tranquilo? Aqui eu vou pensar de um modo mais geral, mas sempre vamos lembrar, tem características únicas e específicas para cada região. Tranquilo? Bom, a expansão da religião islâmica é muito rápida. A princípio eles vão dominar a região da Pérsia, que é uma região que fica a leste do Império Bizantino, seria nordeste da Arábia. Depois eles vão começar um confronto que vai durar quase 1000 anos com o próprio Império Bizantino, e vão conquistando a partir de sul, né, em direção ao norte do Império Bizantino. Depois todo o norte da África e invadem em 711 a Península Ibérica, né, onde tem Portugal e Espanha, já na Europa. Como a gente viu lá na aulas dos reinos bárbaros, eles até têm uma tentativa dos islâmicos de invadir a Europa Ocidental. É meio curioso, né? A Espanha e Portugal são a Europa Ocidental, mas assim, é meio engraçado que se você vai para Portugal, dizem que, eu nunca fui, mas dizem que os portugueses falam assim, mas você vai para a Europa, né? Porque assim, a Península Ibérica, a ligação é relativamente pequena, é uma península, né? E eles têm esse conceito meio de que, olha, nós não somos a Europa propriamente dita, né? Que a Europa propriamente dita começaria depois. Mas assim, os islâmicos tentam invadir a Europa Ocidental e são travados ali pelo Reino Franco, né? Pelo Carlos Martel, que a gente falou lá na aula dos reinos francos na Batalha de Poitiers. Tranquilo? Bom, mas vamos focar aqui então. Então é um império bastante vasto, tá? A gente vai ter desde ali da Turquia, desde a Pérsia, seria ali a região de Iraque, próximo até ali da Índia, até a questão até Portugal e Espanha. Assim, é um império bastante significativo de seu domínio. Mas, de novo, com características bem diferentes em cada uma das regiões. Tranquilo? Vamos começar então como um historiador marxista que sou, vou começar pela questão da política. Como é que funciona? A princípio, os califas, os sucessores de Maomé, eles vão conseguir estabelecer essa unidade política. Vai se estabelecer que o líder religioso também é o líder político, é o cara que dá as ordens, que comanda os exércitos e assim por diante. Até isso vai funcionar muito bem nos 3 primeiros califas, tá? Agora, como eu falei para vocês no finalzinho da última aula, mas eu falei que ia tocar mais nesse ponto, isso vai gerando um conflito interno. Os 3 primeiros, no final das contas, califas que são escolhidos, eles não são da família, na verdade nenhum, né, teoricamente, assim, porque o quarto também não era, mas
eles não eram da família de Maomé. Maomé teve filhos, e no instante da morte de Maomé, a filha mais velha de Maomé, Fátima, era casada com Ali, o genro de Maomé. E uma parte da população islâmica, dos líderes, né, islâmicos, consideravam que o melhor representante, o melhor sucessor de Maomé seria o seu genro, o Ali. E isso não foi levado em consideração. Assim. Quando eles vão lá decidir, eles escolhem por pessoas que eram muito próximos, seguidores de Maomé que eram muito próximos, que estavam lá junto com ele durante as suas pregações, mas que não eram da família dele. E para uma parte da sociedade islâmica, tudo bem. Aliás, para a maior parte da sociedade islâmica, tudo bem. Uma outra parte não, só aceitava que se fosse um parente direto, e depois até que os filhos do Maomé crescem, né, atingem a maioridade, aí fica ainda mais específico, tinham que ser com essa descendência direta de Maomé vindo do Ali, no caso, que era o genro do Maomé, né, o que tinha mais proximidade aí no final das contas. Tranquilo? Essa disputa entre pessoas que só acreditam em descendentes do Maomé e que, olha, pode ser qualquer um, vai levar à primeira grande polêmica, divisão é a melhor palavra, dentro da religião islâmica, que vai surgir os chamados sunitas e vai surgir os chamados xiitas. Vou começar pelos xiitas. Os xiitas são aqueles que acreditam que só um descendente de Maomé pode ser um califa, pode ser um líder religioso. Eles até acreditavam que, quando a gente vai analisar dentro desse sentido, a mensagem que Maomé, a principal mensagem ali do arcanjo Gabriel, foi que só existe um Deus, Alá, e Alá escolheu Maomé como seu profeta, e Alá é o último dos profetas. E dentro dessa ideia de que Alá foi o escolhido, a ideia de que a família de Alá foi escolhida, logo, essas lideranças islâmicas deveriam vir da família que foi escolhida por Deus, a família de Alá. Por isso os xiitas eles só aceitavam califas que fossem descendentes direto de Maomé, a partir aí do casamento de Ali e de Fátima. Tranquilo? Esse grupo existe até hoje, é um grupo mais radical dentro do islamismo, que é o grupo que a gente chama de xiita, mas é um grupo menor, assim. Aqui a gente também tem que fazer uns pontos, umas considerações, porque não existem só os sunitas e os xiitas, tá? Os xiitas são menores do que os sunitas, que são a ampla maioria. Mas você tem outros grupos, como por exemplo os wahhabistas, que a gente ouve muito agora em 2020 falar do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, apesar de ser um grupo mais radical, eles não são xiitas, eles são wahhabistas, que ainda é um grupo ainda mais radical, assim, até do que os xiitas, né? Eles não acreditam numa série de coisas que até os xiitas aceitam aquilo como sendo verdade. Ou seja, por mais que os xiitas sejam mais radicais nas suas crenças, eles aceitam algumas coisas que os wahhabistas, por exemplo, já não aceitam de modo nenhum. Então eles são mais radicais ainda. Agora, o grupo de maior, né, a maioria da população islâmica, é sunita. E por que eles chamam sunitas? Esses caras eles aceitam qualquer pessoa, qualquer grande líder, qualquer grande religioso poderia ser um califa, eles seriam uma pessoa justa que tentaria promover a paz e a justiça social no mundo, dentro dos moldes do que era dito pelo Corão. E eles têm esse nome de sunitas porque os 3 primeiros califas, eles complementam o Corão. E é meio difícil usar a palavra complementa aqui não é a melhor. O Corão é um livro completo, lógico, é o livro dos ensinamentos que o Maomé teve do arcanjo Gabriel, mas a Sunna, que é o livro que foi criado por esses caras, por esses califas, ele é um livro que complementa no sentido de que, olha, o Corão não tocou nesse assunto, tá aqui o que o Maomé pensava sobre isso. Os 3 primeiros califas andaram, conheceram Maomé, foram próximos a Maomé, então eles tinham essa possibilidade de ampliar o que o Maomé, os escritos sobre o Maomé. E essa ampliação é a Sunna. Os sunitas acreditam na Sunna não como um livro sagrado como o Corão, mas como um livro religioso, como um livro importante. De novo, assim, ele não é um livro, o Corão está lá os ensinamentos de Deus a partir do arcanjo Gabriel para Maomé. A Sunna, ela não tem essa ligação de que, olha, Deus mandou escrever isso. Mas também é um livro religioso, estão lá as coisas que Maomé estaria pregando dentro das suas pregações, né, enquanto líder religioso. Os xiitas não acreditam na Sunna. Os xiitas, já que a Sunna foi escrita por califas que não eram descendentes de Maomé. A diferença acaba sendo muito essa. Os califas,
Os sunitas não acreditam que o califa é um ser santo, é um ser infalível. Eles acreditam que é um líder religioso, que busca paz e justiça. Os xiitas só acreditam em califas descendentes de Maomé, e eles acreditam que, sim, esses caras podem ser mais infalíveis, podem ser meio que santos, meio que pessoas... É porque santo a gente já vai cair numa questão cristã, né? Mas assim, pessoas corretas dentro da questão religiosa. Tudo bem? Bom, a partir do quarto califa, aí você tem uma briga direta, porque o Ali ele se autodenomina califa, e o grupo, né, as lideranças, vão escolher um outro cara, e começa um conflito entre o califa ali, que tinha o apoio da maioria, e o Ali. E isso acaba sendo, inclusive, a queda da importância de Meca dentro desse império, dentro dessa civilização islâmica. Isso porque aqui eles já tinham expandido para a região da Pérsia. E ali na Pérsia você tinha uma cidade, a cidade de Damasco, que era muito economicamente ativa, era importante, e que adota a religião islâmica, e que nesse instante começa a se sobressair dentro do Império Islâmico. E aí você vai começar a ter um grupo de califas, vai durar mais ou menos, no século VII, no século VII, desculpa, eu falei certo. O que vai durar, né, dentro desse século, vai ter califas que são da cidade de Damasco. Mas também não dura muito tempo. No século VIII a gente vai ver a ascensão dos califas da cidade de Bagdá, já na região do Iraque, que hoje a gente chama de Iraque. Tranquilo? E aí a gente já vê como que tem essas disputas internas vão acabar gerando esse enfraquecimento, né? Essa impossibilidade de se manter unido propriamente dito. Tranquilo? Porque assim, cada grupo está lá escolhendo o seu líder no final das contas. E mesmo assim, depois de um tempo ali que já está sob a liderança de Bagdá, você começa a surgir outros califas, né? Você sempre teve ali o líder, o grande líder religioso islâmico, mas assim, a população começa a dar muito mais ênfase, muito mais ouvidos, vamos dizer assim, aos líderes locais, e não ao grande líder do povo islâmico, como era a partir dos primeiros califas. Tranquilo? E mesmo nessa ideia porque eu falei, né, os primeiros califas eles mantinham unidade, mesmo nesse ponto, a gente tem que levar colocar alguns vamos dizer, uns parênteses aí. Isso porque, como o Império começa a ficar muito vasto, gente, em 711, 150 anos quase, só depois da morte de Maomé, menos até, invadem a Península Ibérica, esse império é muito grande. Os califas eles vão escolhendo representantes para governar as regiões conquistadas, e como o contato acabava sendo muito limitado, esses caras meio que governavam por conta própria. Tudo bem? Então assim, você não tem essa unidade. O que era feito lá na Península Ibérica era bem diferente do que era feito na região da Arábia, que era bem diferente do que era feito na Pérsia, e assim por diante. Tranquilo? Bom, eles aqui já uma questão política e social, né? Eles eram muito ligados ao comércio, a gente vai falar mais disso quando eu começar a falar da parte da economia, mas eles aceitavam muito bem as culturas locais. Não era uma civilização que chegava impondo, que chegava obrigando que todo mundo se convertesse, se não se converter a gente vai matar, ou qualquer coisa do tipo. A grande questão é que eles aceitavam que, olha, a gente dominou essa região, eram domínios militares, eram guerras, mas eles aceitavam a cultura local. Vocês querem continuar sendo cristãos, por exemplo, na Península Ibérica, beleza. Tinha que pagar mais impostos. Os impostos que eram pagos, os impostos que eram cobrados da população islâmica era diferente dos impostos que eram cobrados da população cristã. Você podia continuar sendo cristão, você pagaria mais impostos. E até assim, quando a gente considerar que com o passar do tempo, muita gente vai se converter, e, né, como a gente está falando de mais de 1000 anos de história dentro dessa civilização islâmica, temos até pessoas que se converteram, nessas famílias que se converteram num primeiro instante, que depois de um tempo começaram inclusive a ascender a posições políticas. Então você não tinha nem essa ideia de, olha, você é um novo islâmico, né? Como chegou a acontecer, por exemplo, nos reinos cristãos, assim. A ideia do novo cristão, né? Você tinha uma pessoa, o judeu, que tinha se convertido, ou o próprio islâmico. Isso vai ter o pessoal vai ficar meio com o pé atrás, assim, vai acreditar que você só se converteu por questão de conveniência política, econômica, social.
A civilização islâmica não, eles aceitam isso de boa, tanto que com o passar do tempo, pessoas convertidas vão entrar dentro do sistema político, conseguir ganhar cargos e assim por diante. Tranquilo? Mas isso era muito com os povos de origem semita, né? Que a origem semita, moçada, eu fiquei meio na dúvida se eu expliquei no último vídeo, acho que não. Mas vamos lá, eu explico aqui agora. Se eu expliquei, desculpa, vou explicar de novo. Como eu falei para vocês, você tinha uma certa ligação do Maomé, da religião islâmica, com as outras religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. E a grosso modo, elas são religiões que se encontram dentro de um ponto em comum, que vai ser um dos filhos de Noé, o Sem. O Noé tem 2 filhos, né? Tem um evento lá na Bíblia que um dos filhos, o Noé fica bêbado, e um dos filhos do Noé zoa o Noé, basicamente, ele brinca com o Noé. E você tem um filho que cobriu, não é? Que cuidou do pai. Esse é o Sem. E o Sem, ele seria o patriarca de todos, assim, no final das contas. Então, a partir do Sem, você teria o surgimento da religião islâmica, a judaica e da religião cristã. Então você tem pontos em comum. Como eu falei para vocês, isso eu tenho alguma certeza que eu falei, a crença do Maomé de que ele é o último profeta, pressupõe, se ele é o último, pressupõe que tiveram profetas antes dele. Então, por exemplo, a religião islâmica não nega Jesus. Ela só considera que Jesus é mais um dos profetas. Tudo bem? E aí que está a grande questão. Essas ligações que existiam entre a religião judaica e cristã e a religião islâmica permitiam que essas 2 religiões fossem mais aceitas pela população islâmica. Então, olha, você pode continuar sendo dessa sua religião, paga mais imposto, mas você pode continuar sendo. Já as outras religiões, que vamos chamar aqui de pagãs, que eram as religiões politeístas, principalmente as religiões do norte da África, no final das contas, essas religiões não. Elas eram combatidas, inclusive reprimidas, até com uma violência descabida, vamos dizer assim, por parte dos povos islâmicos. Aí eles já não aceitavam essa ideia de vários deuses e você tem sem uma base ali que fosse minimamente parecida. Isso já era mais reprimido pelos povos islâmicos. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho, né? Já que eu caí nessa questão de sociedade, vamos começar um pouco a falar sobre isso. Existia mão de obra escrava na civilização islâmica, principalmente de prisioneiros de guerra. Então, nos conflitos militares que eles faziam, aqueles que eram presos, né, que se rendiam no final das contas, essas pessoas elas eram transformadas em escravos. Também havia compra de escravos, principalmente nas regiões mais próximas do Mar Mediterrâneo, que é basicamente todo o Império, a Pérsia, que só que vai ser mais longe, por conta, você tinha ali muito pirata no Mar Mediterrâneo. Então o transporte, que desde a Grécia, né, você já tinha um transporte de navios ali pelo Mar Mediterrâneo, como já não tinha um Império romano para cuidar de tudo aquilo, vai começar muita pirataria, e aí os navios eles atracavam, outros atacavam, e essas pessoas que eram presas, elas eram vendidas como escravos para os povos muçulmanos, tranquilo? Então a gente está falando de escravos de guerra e escravos que foram comprados a partir de pirataria. Mas era uma mão de obra que existia, tá? Os escravos eram, né, a principal força de trabalho dentro da sociedade, dentro da civilização islâmica. Também, gente, vai prevalecer os comerciantes, mas de novo, eu vou cair muito na questão aqui quando a gente falar da economia. Vou falar um pouco das mulheres, né, assim. É meio complicado, porque é lógico, quando a gente vai analisar com os olhos de hoje, as mulheres islâmicas, elas são sujeitas a uma série de leis, uma série de regras religiosas que são bastante questionáveis, que são extremamente questionáveis no final das contas, né? Mas a gente está falando de religião, então a gente tem que sempre levar isso em consideração. A pessoa acredita naquela religião, então acredita que aquilo é aceito, vamos dizer assim. Agora, então essas práticas já existiam lá, então o uso de burca, algumas regiões vai ter isso, você vai ter a mulher não poder levantar a cabeça e olhar o marido no olho. A religião islâmica permite casamento poligâmico, né? Então a pessoa pode casar com 4 mulheres no máximo. Não que eu acho isso correto, né? Eu falei de um jeito que parecia que beleza. Cara, tudo isso transforma a mulher como um ser inferior dentro dessa religião islâmica. No entanto, você tem algumas medidas ali que dão um espaço que a mulher cristã, por exemplo, não tinha.
Então, por exemplo, a mulher islâmica, ela podia se separar do seu esposo, coisa que as mulheres cristãs não podiam. A mulher islâmica, ela podia herdar riquezas do seu marido, por exemplo, na morte dele, coisa que a mulher cristã também não podia. E aí, além disso, mesmo nesse casamento, né, de várias mulheres, o homem ele tinha que garantir as mesmas quantidades de riqueza, os mesmos luxos, vamos dizer assim, para cada uma das mulheres. Então você também já tinha essa ideia de que, olha, o cara vai cuidar melhor ali, teoricamente. Então é muito complicado a gente falar sobre as mulheres no mundo islâmico, elas eram mais exploradas do que as mulheres no mundo cristão por conta disso. Assim. São culturas diferentes e você tem avanços na cultura islâmica, que é a cultura cristã, que talvez, né, por permitir mais que a mulher, sabe, a mulher cristã não tinha que usar uma burca, a mulher muçulmana em alguns pontos da civilização sim, mas assim, mesmo essas mulheres, as mulheres de burca, tinham algumas liberdades que a mulher cristã não tinha, então a gente tem que sempre pontuar isso, você tinha avanços da mesma forma que você tinha prejuízos no caso das mulheres islâmicas dentro dessa civilização, tranquilo? Bom, e esses problemas acabam vindo até os dias atuais, né? Vamos deixar bem claro isso. A religião não vai ter essa mudança ao ponto de encarar novas mentalidades no papel da mulher na sociedade, no final das contas. Quando eu estava preparando o roteiro para essa aula, eu até vi uma definição que eu achei bem interessante, vou passar para vocês também, que era a ideia de que não que a mulher fosse considerada uma inferior, vamos dizer assim, mas ela é considerada como se fosse uma menor, como se ela tivesse na menoridade o tempo inteiro. Ela não vai ser nunca responsável por ela mesma, sabe, de cuidar de si própria, de cuidar da família e assim por diante, mas ela não vai ser tratada como a inferior que não pode ter posses, por exemplo. A ideia, por exemplo, a mulher cristã não pode ter posses porque ela é considerada inferior, que tipo, só o homem seria capaz de cuidar do dinheiro e assim por diante. Aqui na religião islâmica, você tem essa ideia de que, olha, a mulher é capaz, mas ela é uma criança, ela precisa que alguém cuide dela. Seria mais ou menos essa ideia, para a gente fazer uma análise aqui, tentar fazer uma metáfora, né, para entender o papel das mulheres nessa sociedade. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco de economia. Como eu estou falando, já falei acho que 2 vezes, 3 talvez, o comércio é o ponto predominante. Eles vão ter um comércio muito mais desenvolvido, até cidades muito mais desenvolvidas do que a Europa Ocidental, que está lá com o feudalismo, não tem basicamente nem cidade, e como a economia de subsistência, a agricultura de subsistência, eles não têm comércio. Aqui tem, né? E eles vão fazer uma ligação entre a China e a Índia com a Europa Ocidental. Apesar de o Papa proibir, você tinha muito o comércio dos cristãos do Ocidente com os árabes, ele existia. Existia muito por contrabando, né? Porque o Papa proibia. Depois o Papa até passa a permitir que algumas cidades italianas comecem a praticar esse comércio, Veneza principalmente, mas aí você tinha ainda algumas limitações, você não pode vender material bélico, não podia vender madeira para os árabes fazerem navios, mas o comércio passa a ser mais legalizado, mas você tinha ainda, mesmo antes você já tinha essa ligação comercial existindo bastante significativa. No entanto, isso não quer dizer que a produção agrícola deles não fosse também valorizada. Até porque muito dos comerciantes, quando ficavam ricos, acabavam comprando terras e acabavam produzindo, realizando a produção agrícola, mas aí mais para consumo interno mesmo, tudo bem? Vale lembrar, por exemplo, que os árabes, né, a Arábia, o que hoje a gente chama de Arábia Saudita, Península Arábica, você tinha uma grande parte dela que era deserto, e as regiões conquistadas também. Então as regiões que eram produtivas, elas tinham esse interesse, né, de produzir comida, que tinham terras férteis, né, de produzir comida e revender para regiões que não tinham terras tão férteis assim. Então você tinha esse interesse, você tinha esse benefício. O governo, nesse caso, ele interferia cobrando impostos. Os impostos para vender com os cristãos era maior do que para vender com os próprios povos muçulmanos, que vai cair naquela ideia que eu falei para vocês de solidariedade dentro do aspecto que o Corão está pregando. Tranquilo? E aí também tem um ponto interessante aqui, que, né, eu já vou aproveitar aqui e fazer uma ligação com a questão cultural. Eles eram muito mais avançados do que os povos cristãos.
Então o comércio era muito, vamos dizer assim, eles comprando matérias-primas e eles manufaturando, eles criando produtos, né, ainda artesanais, né, manufatura significa feito à mão, eles beneficiando os produtos de outras regiões. Então assim, quando a gente vai pensar na civilização islâmica, desde ali da época de Maomé, eles eram muito mais avançados, porque o próprio Corão, e aqui já caindo um pouco na questão da cultura, dava essa liberdade para as pessoas. Enquanto a Bíblia, enquanto a igreja cristã, ela travava muitos dos conhecimentos que existiam, ficaram presos nos mosteiros porque algum monge falou que aquilo era pecado e não deveria ser passado para frente, no mundo islâmico não. O conhecimento ele era muito mais livre. É lógico, assim, a filosofia islâmica ela ia para o lado divino. Então, assim, eles tiveram acesso por conta do helenismo, né, eles dominaram regiões que o Alexandre o Grande dominou. Então eles tiveram acesso, por exemplo, ao racionalismo da filosofia grega, e eles adaptaram esse racionalismo ao Deus, a Alá, no final das contas. Você tinha toda uma ideia de que, olha, os filósofos gregos e o Alá estão falando a mesma coisa, só que o filósofo fala de um jeito que a gente consegue entender e o Alá fala a partir da língua de Deus, né? O Maomé fala a partir da língua de Deus no Corão, por isso que muitas vezes a gente não consegue perceber as ligações, seria mais ou menos essa ideia. Mas no final das contas, os livros, o conhecimento que eles estão gerando vai ser divulgado. E como você tinha um império com a mesma religião, e por um instante até seria uma tentativa de criar uma língua própria, aquilo começa a circular muito rapidamente. E começa a circular até saindo do mundo islâmico para o mundo cristão. Quando a gente vai pensar, por exemplo, que foram os muçulmanos que dominaram a Península Ibérica e eles desenvolveram uma série de coisas, cara, os livros que eles estão lendo, que eles estão criando, que eles estão tendo acesso, estão lá na Península Ibérica. E como eu falei com vocês que eu podia continuar sendo cristão dentro da civilização islâmica, cristãos também estão tendo acesso àqueles conhecimentos. Então quando a gente vê a retomada, né, que vai ocorrer da Península Ibérica, todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento que foi criado pelos povos islâmicos ficou lá. E isso é fundamental para a gente pensar, por exemplo, nas grandes navegações. A caravela, a bússola, boa parte de toda a tecnologia necessária para as navegações vieram de conhecimentos dos povos muçulmanos. Vale a gente lembrar, por exemplo, fazer só a título de comparação, quando tem, por exemplo, o período da peste negra, o século XIV, os cristãos, quando alguém estava lá condenado com a doença, o que eles tinham para aquilo era oração. Eles, lógico, alguém ali fazia um chá, né, uma coisa com erva ali para tentar prevenir a doença, curar. Mas assim, a grosso modo, a medicina para os cristãos do século XIV era oração, era pedir para Deus salvar aquela pessoa. E os muçulmanos, por exemplo, já estão começando a pensar em cirurgia. Assim, você já tem o estudo ali do pulmão, no final das contas, você já tem o estudo dos sistemas do corpo humano no século XIV. Os caras já estão desenvolvendo destilação de álcool para você começar a pensar em limpar, né, o que fosse usado ali no corpo, qualquer coisa. Então assim, o nível de avanço, o nível de tecnologia que os árabes, que os muçulmanos, né, os islâmicos inventaram e trouxeram para o mundo como um todo é muito maior do que os cristãos estão fazendo. Enquanto os cristãos se fecharam na Bíblia, se fecharam na figura religiosa e se fecharam apenas em Deus, os muçulmanos tinham um aspecto divino, mas aquilo permitia, eles tinham uma abertura para outras culturas que gera esse desenvolvimento. Pessoas, culturas diferentes, ideias diferentes, conversando e criando novas tecnologias e criando novos conhecimentos que vão ser a base para avanços tecnológicos futuros bem significativos. Como eu falei para vocês, a questão das navegações. Não é à toa, se a gente pensar assim que boa parte da ciência está diretamente ligada à matemática, os números que a gente usa hoje, eles são números arábicos. Tudo bem que eles roubaram da região da Índia, né? Antes são números hindus, mas assim, eles ficaram conhecidos porque eles foram popularizados pelos árabes. São os números arábicos. E, cara, isso vai... os primeiros que vão começar a fazer as equações de segundo grau, equações biquadradas, né? Que você tem aí 2x ao quadrado. O professor de história eu vou parar aqui a minha parte de matemática, porque senão eu vou começar a me complicar. Mas tudo isso vai ser muito devido a essa liberdade que a religião islâmica dava para os seus fiéis, os seus seguidores. Tranquilo? E como que isso acaba?
De certa forma, a civilização islâmica ela não acaba. Como eu falei para vocês que ela não chegou a ser uma civilização completamente unificada, o que ocorre? Ela vai quebrando, ela vai criando, ela vai gerando pequenos reinos, pequenos povos que mantêm a tradição islâmica, mas que mantêm as suas culturas locais e língua própria, assim por diante. Você tem até algumas regiões que vão se transformar em grandes impérios. Por exemplo, quando quem conquista Bizâncio e acaba de vez com o Império Bizantino é o Império Turco-Otomano, que era o Império Persa, que vem aí tá a parte do otomano no final das contas, e que os povos turcos que tinham se convertido vão dominar, vão ser chefes desses impérios. Os povos turcos eles eram grandes militares e eles vão expandindo os seus domínios. Em toda a região ali do Oriente Próximo, que a gente fala, seria o Oriente Médio e regiões ali mais próximas, tudo aquilo vai ser dominado pelo chamado Império Turco-Otomano, que vai existir até a Primeira Guerra Mundial. No início da Primeira Guerra Mundial, você tem uma crise ali do Império Turco-Otomano com a Rússia e com a região dos Balcãs. Isso vai ser um dos pontos significativos para o início da guerra. As outras regiões, o norte da África, ali você vai ter outros confrontos, você vai ter a chegada dos cristãos, os cristãos vão recuperar na Guerra de Reconquista. Ao mesmo tempo que os cristãos atacavam a região da Terra Santa, Jerusalém, nas Cruzadas, eles atacavam também na chamada Guerra de Reconquista a Península Ibérica. E esses confrontos vão fazendo com que esse império perca cada vez ainda mais, vamos dizer assim, a sua unidade. Mas assim, a religião fica, tá? O norte da África até hoje é de maioria islâmica, né? A Península Ibérica, no final das contas, foi a única das regiões que você teve novamente uma conversão cristã. Tranquilo? Bom, sobre o Império Islâmico, sobre a civilização islâmica, era isso aí. Qualquer dúvida aí, mandem os sinais de fumaça virtuais, são sempre as ordens. Abração para vocês, até a próxima. Tchau!